Meu nome é Ethan e eu tinha 15 anos. No verão de 2021, eu era um dos mais velhos a participar do acampamento Linux em Beckett, Massachusetts. Meus pais me enviaram para lá para me afastar do barulho de Boston e curtir a natureza da Nova Inglaterra, sem os confinamentos do ano anterior. Eu frequentava esse acampamento desde 2018 e naquele verão, como eu era o mais velho, acabei me tornando uma espécie de responsável não oficial. Mas naquele ano, as coisas tomariam um rumo bem diferente. Deixo claro que essa história é 100% verdadeira, basta pesquisar no Google para confirmar. Perdoe-me se às vezes me perco nas lembranças, mas após o que aconteceu, nunca mais voltei lá. Depois de 4 anos, posso dizer que realmente gostava daquele lugar. E é triste que tenha terminado assim. Como meu pai gosta de repetir, a vida não é um conto de fadas com finais felizes. Eu me lembro que era a noite da queima da corda, uma grande tradição no acampamento Linux. O princípio era simples: construir uma fogueira alta para queimar uma corda entre 2 postes. A equipe que conseguisse fazer isso mais rápido ganhava o direito de se gabar. E uma pizza? Estava na equipe azul e o monitor Jake nos motivava. Esta noite seremos lendários. Comigo estavam mais 2 campistas, Sam e Riley. Fomos buscar lenha seca na beira da floresta, atrás do acampamento. Nada de incomum, já tínhamos feito isso dezenas de vezes, especialmente nas noites em que assávamos marshmallows. Caminhávamos entre as árvores com lanternas buscando galhos secos. Aqueles que passam muito tempo na natureza sabem que às vezes existe um silêncio especial, como se a floresta quisesse te avisar que algo não está certo. Foi isso que eu senti. A gente devia estar uns 50 metros floresta adentro quando Riley parou de repente e se virou. Ei, vocês estão sentindo isso? Ele estava na nossa frente. E alguns segundos depois eu também senti aquele cheiro. Era o cheiro único da decomposição, Jake disse, apertando o nariz. Ah, deve ser só um animal morto, parecia lógico. Então continuamos. Mas eu estava com um nó no estômago, como se já soubesse que encontraríamos algo sério. O feixe da minha lanterna então iluminou uma forma caída contra uma árvore, meio escondida por samambaias. Eu congelei ao perceber que era um ser humano. Os outros ainda não tinham visto. Galera! Murmurei. Quando eles apontaram a lanterna para o mesmo lugar, a imagem apareceu claramente. O corpo de um homem encolhido aos pés de um carvalho. Suas roupas estavam sujas e rasgadas, sua pele acinzentada, inchada, começando a se decompor. O cheiro nos atingiu. Riley recuou quase vomitando e Sam ficou paralisado, com a mão tremendo. Jake xingou e se colocou na nossa frente, como se eles pudessem nos proteger do que já tínhamos acabado de ver. Translated. Recuem, não toquem. Ele pegou seu walkie-talkie e chamou o responsável do acampamento aqui, Jake. Encontramos um corpo na floresta. Envie ajuda imediatamente. Depois para nós. Voltem para o acampamento e não digam nada aos outros para evitar pânico. Levei Riley e Sam até a sala comum, onde sentamos em uma mesa sussurrando. Era verdade, era mesmo? Pergunta Sam. Riley olhava para as mãos, subitamente grato por estar vivo. Só quando voltamos para o acampamento que eu realmente percebi. Tínhamos encontrado um cadáver na floresta. A imagem não saía da minha cabeça. Aquele homem com a cabeça inclinada, parecendo um zumbi adormecido junto à árvore. Depois, a polícia chegou e isolou o local. A rope burn foi obviamente cancelada, e no dia seguinte os monitores tentaram agir como se nada tivesse acontecido. Jogamos captura à bandeira, comemos s'mores à beira do lago, mas o clima já não era mais o mesmo. O boato se espalhou, e alguns criavam histórias de assassinos em série na floresta. Eu ficava calado, ocupado demais revendo aquela cena toda vez que fechava os olhos. Na noite seguinte, Jake nos visitou. Tudo bem com vocês 3? Assenti, embora não fosse verdade. A gente tinha visto algo que não era para ver. Quase não falamos mais sobre isso depois, nem entre nós. E quando meus pais vieram me buscar, fiz o meu melhor para tranquilizá-los.
Mas eu sabia que nunca mais veria o acampamento Linux da mesma forma. Aquele lugar, antes meu santuário de infância, agora estava marcado pelo odor de um corpo em decomposição. A identidade do homem encontrado na floresta nunca foi divulgada, mas a polícia acredita que era um homem de 35 anos que morreu por suicídio. Eu tinha 13 anos durante o verão de 1999 e morava em Oklahoma City. Uma noite participei de uma festa do pijama na casa da minha amiga Laia. Nossa tradicional festa de fim de verão era um hábito desde o segundo ano do fundamental. Desta vez uma garota chamada Emma se juntou a nós. Os pais da Emma eram amigos dos pais da Laia. Mesmo sendo a primeira vez que a encontrei, nos demos muito bem. Chegou o momento de contar histórias de terror na nossa pequena barraca improvisada na sala de estar. A gente tinha transformado isso em um jogo. Passávamos uma lanterna de um para o outro, colocando ela embaixo do queixo enquanto contávamos nossa história. Laia e eu reciclávamos a história do ano anterior, mudando detalhes, o que nos fazia rir e provocar um ao outro. Quando foi a vez de Emma, ela se endireitou e pediu para apagar a lanterna enquanto contava. Nós concordamos. Minha tia contou essa história para minha mãe um dia na sala de estar, disse ela. Ela não sabia que eu estava brincando no corredor no andar de cima e que eu ouvia cada palavra. Laia e eu, curiosos, nos aproximamos de Emma. Há muito tempo, continuou ela. Minha tia era monitora nas Girl Scouts. Após uma noite de acampamento, de manhã, ela ia aos chuveiros quando viu um saco de dormir no caminho. Ela achou estranho e pensou que algumas garotas podiam estar brincando. Ao se aproximar, viu uma garota dentro dele. Seu rosto estava pálido e os olhos fitavam o vazio. Minha tia logo percebeu que estava morta e viu mais 2 sacos de dormir jogados como lixo. Ela correu até o mais próximo e o abriu. Outra garotinha encolhida, imóvel. O terceiro era igual. 3 garotinhas encontradas mortas na floresta. Prendi a respiração, meu sorriso sumiu, meus olhos arregalaram. Elas foram mortas? Pergunta Laia. E minha mãe parou, estava estrangulada, coberta de hematomas, como se tivessem sido espancadas. Uma lanterna vermelha estava em um dos corpos, com fita adesiva sobre a luz. Na barraca, acharam uma marca de sapato ensanguentada e uma impressão de mão grande demais para a criança. Eu estava apavorado, puxei meu cobertor e me agarrei a Laia. Sua tia viu tudo isso? Perguntei, esperando que ela risse e dissesse que era invenção. Mas ela só deu de ombros. Ela contou à minha mãe que ainda sonhava com as filhas, vendo seus rostos mortos e olhos voltados para ela. Ela ficou em silêncio por um instante, depois acrescentou: Eu? E você quer saber, eles nunca pegaram o cara. Dizem que ele ainda ronda essas florestas. Laia tentou rir, mas notei que também estava assustada. As histórias que a gente costumava contar não tinham nada a ver com isso. Acabamos falando sobre garotos e música, mas a história de Dema me assombrava. Ela era detalhada demais, realista demais para ter sido inventada por uma pré-adolescente. Naquela noite, mal consegui dormir, pulando a cada estalo na casa da Laia, imaginando alguém nos espreitando lá fora. 7 anos depois, em 2006, no meu primeiro ano de faculdade, voltei para casa no dia de Ação de Graças. Laia e eu não nos víamos desde o ensino médio, então passei na casa dela na véspera do feriado. Após algumas conversas triviais, ela me contou algo chocante. Você se lembra daquela história assustadora que Emma contou pra gente naquela noite? Na verdade, penso nisso desde que voltei pra cidade. Sim, por quê? Você não acredita em mim? Não inventei, era verdade. Meu coração apertou. O quê? Essa história me incomodava porque parecia tão verdadeira. Pesquisei na biblioteca da faculdade. Em 1977, 3 escoteiras foram achadas mortas em sacos de dormir no acampamento Scott. Elas se chamavam Laurie Farmer, Michelle Goose e Denise Milner. A monitora que as encontrou se chamava Carla Willite.
A tia da Emma, eu te deixei petrificada. Durante anos achamos que a Emma só queria nos impressionar, mas ela estava dizendo a verdade. A tia dela achou os corpos das 3 meninas em 1977. Na época, um detento fugitivo chamado Gene Leroy Hart era o principal suspeito. Ele foi preso e julgado no final dos anos 70, mas absolvido por falta de provas, só em 2022. Que análises de DNA revelaram que ele provavelmente era o autor, mas ele já estava morto há mais de 40 anos. E como os testes de DNA nunca puderam provar com certeza que Hart era realmente o monstro escondido na floresta naquela noite, e que é totalmente possível que outra pessoa tenha estado envolvida, não encontro melhor maneira de concluir do que retomando as palavras de Emma. Eles nunca pegaram o cara. Alguns dizem que ele ainda ronda por essas florestas. Já faz 31 anos que trabalhei como monitor no acampamento Valley Way. Passei 20 desses anos tentando esquecer o que eu tinha visto, mentindo para mim mesmo e para os outros sobre o que eu sei que realmente aconteceu. Acabei conseguindo isso enterrando essa lembrança em um canto remoto da minha memória. Mais de 20 anos depois, naquele dia fatídico no lago, eu descobri a verdade. Comecei a trabalhar lá aos 15 anos e passei todos os verões lá. O acampamento ficava nas encostas dos Apalaches, entre 2 montanhas, com um lago central de água tingida pela argila avermelhada do sul. Fui salva-vidas e instrutor de natação. Toda semana, um novo grupo de campistas vinha de todo o estado para descobrir a vida ao ar livre. Eu ainda me lembro exatamente do dia em que isso aconteceu. Era uma terça-feira, na 5ª semana de acampamento, o dia mais quente daquele verão, bem antes do 4 de julho. Para os monitores, aquela semana era chamada de Semana dos Ricos, porque muitos pais ricos deixavam seus filhos aqui enquanto iam viajar de férias. Ela vinha logo depois da Semana dos Órfãos. É nesse momento que o orfanato Clarkstone, o maior do estado, enviava suas crianças gratuitamente para o acampamento, graças a um financiamento público. Todos os anos, ao fim desta semana, moradores adotavam algumas crianças. Eu me lembro de uma garota do meu grupo que encontrou um lar com alguns fazendeiros da região. Ainda me lembro de ver Ellie acenando para mim da caçamba da caminhonete que a levava para sua nova vida. No tempo livre, eu ajudava outros monitores a consertar velas na sombra das atividades náuticas. Logan, chefe dos monitores e cerca de 5 anos mais velho que eu, estava sentado em uma mesa de piquenique olhando o lago. Seu cabelo cortado bem curto deixava à mostra uma cicatriz na parte de trás da cabeça. Quando ele falava, era com um forte sotaque do sul. "Mike, veja o que está fazendo!" disse ele. Ele viu que pulei um ponto na costura. "Eu só tenho 2 olhos e já tenho demais para vigiar hoje, entendi", respondi abaixando a cabeça. Logan sempre vigiava sua equipe, mas naquele dia focava no lago. Ed e Ted, gêmeos que dividiam um cérebro, supervisionavam uma aula de natação para iniciantes na beira da água. Eles tinham o dom de deixar Logan desconfortável e ocupavam um lugar de destaque em sua lista mental de instrutores propensos a cometer um erro. Então, quando Ed, o mais esperto dos dois, veio correndo da praia, Logan já estava preparado. Ofegante, com o cabelo molhado grudado em um dos olhos, Ed balbuciou. Um dos campistas sumiu. Não o encontramos na água e os amigos não sabem onde ele está. Sem hesitar, o apito de Logan soou por todo o acampamento, assustando crianças e monitores. "Todos saiam da água agora! Salva-vidas, vão para o pier!" O tom sério da sua voz fez a adrenalina subir. Corremos em direção ao lago. Fui o primeiro a mergulhar, seguido pelos outros salva-vidas. Eu estava na área mais profunda da parte vigiada do lago, cerca de 4 metros, mas a água ali era turva e escura. O fundo formava um abismo frio e negro. Plantas aquáticas prendiam-se às minhas pernas enquanto eu explorava as profundezas. Sem fôlego, voltei à superfície e Logan nos mandou de volta para debaixo d'água após alguns instantes.
Na minha segunda imersão, eu vasculhava perto de um monte de plantas aquáticas quando uma mão pálida roçou meu rosto. Então, vi o rosto dela. Estava escuro, mas consegui distinguir uma garota com cabelos longos flutuando ao redor dela, como se estivessem carregados de eletricidade estática. Inspirei por reflexo e engoli água. Segurei-a pelo tronco e comecei a subir. Ela estava inchada, os braços pareciam largos demais e a pele estava gelada. No caminho, a perna dela prendeu em algo e ela foi puxada para o fundo, escapando das minhas mãos. Ela ainda me encarava enquanto desaparecia na escuridão. Meus pulmões gritavam, eu precisava subir. Eu a encontrei, rápido! Gritei enquanto recuperava o fôlego antes de mergulhar novamente. Mas só achei lama, mesmo após os outros se juntarem a mim. 5 minutos depois, Logan apitou de novo. Ouçam, o campista desaparecido foi achado no banheiro. Ed e Ted deixaram ele escapar. Eles vão passar a noite esfregando o cais. Ele fez uma pausa. Senti os olhares dos outros salva-vidas sobre mim. Vocês todos podem ir. Pode ir, Mike. Precisamos conversar. Os outros se afastaram. Logan se virou para mim. Não sei o que você fez, mas isso poderia ter colocado alguém em risco. Repita isso e está fora. Mas tinha alguém lá embaixo. Eu não acredito em fantasmas, Mike. Nós revistamos toda a área do lago. Vamos, cai fora. Você está dispensado do lago. O boato se espalhou rapidamente. Ninguém mais acreditava em mim e alguns até me odiavam. Saí do acampamento na semana seguinte, enterrando esse episódio em um canto da minha mente, mesmo que ele voltasse para me assombrar nos meus sonhos. Era o final de junho de 1994, 20 anos depois. Há 11 anos me deparei com um artigo intitulado Restos Humanos Encontrados no Acampamento Valley Way. Por causa de reformas, o lago havia sido esvaziado, revelando um monte de ossos na parte mais profunda. Vários fêmures ainda estavam presos a âncoras com cordas. Esses restos seriam de 19 vítimas entre 10 e 13 anos. Após investigação, a Polícia Estadual descobriu a origem dos corpos. 10 anos após essa descoberta, o orfanato de Clarkston foi fechado por desvio de verbas públicas. Todos os anos, as crianças passavam uma semana lá e eram adotadas por famílias locais. Mas ao vasculhar os arquivos, descobriram que essas adoções nunca tinham sido oficiais. Na verdade, as crianças foram mortas e jogadas no lago, em um local fundo demais para os campistas. Só uma das crianças foi até a área de natação devido a uma corda enferrujada. O orfanato continuou até mesmo recebendo subsídios, declarando as crianças como vivas muito tempo depois da morte delas. Várias pessoas envolvidas foram condenadas, mas nem todas. E ainda hoje restam muitas perguntas sem resposta. Sou um apaixonado por pesca há mais de 6 anos e trabalhei em várias empresas como pescador comercial, capturando vinavo, mahi-mahi. Enfim, tudo o que pudesse me render algum dinheiro. Eu tinha cerca de 26 anos quando isso aconteceu. Fazia mestrado em biologia marinha e tirei uma semana de folga nas férias de primavera. Poucos cursos de pós-graduação concedem esse tipo de pausa, mas tive sorte. Nesta semana, um amigo e eu fomos pescar no Havaí para conhecer várias espécies de peixes, especialmente as do Pacífico. Alugamos um barco por alguns dias para aumentar as chances de uma boa pescaria. Numa noite por volta da 1h, decidimos sair para o mar para capturar uma espécie bem específica, semi-noturna, que é idealmente pescada nesse horário. Lá estávamos nós, em alto mar, em um barco de tamanho médio, cercados por uma escuridão total. É mais angustiante do que parece, só vivendo para entender. Meu amigo e eu estávamos em lados opostos do barco, em silêncio, focados na pescaria. Depois de uns 20 minutos, nós dois ouvimos um zumbido, um murmúrio humano que parecia vir de algum lugar ao redor do nosso barco.
Perguntei a ele se também tinha ouvido e respondeu que sim. Era claramente uma voz de mulher. Fiz sinal para ele acender a lanterna do convés e, para nossa surpresa, não havia nada na água. Incompreensível. O som vinha literalmente bem do nosso lado. Toda vez que a gente ia na direção do barulho, ele mudava de lado. Então, depois de um tempo andando em círculos, o zumbido parou. Meu amigo então gritou para eu ir rápido. Corri para a parte de trás do barco e o que vi me gelou o sangue. Havia uma mulher flutuando de costas na água. Ela parecia ter entre 25 e 30 anos e não parecia estar viva. O que era estranho era a roupa dela, um vestido azul escuro, muito pequeno para ela, sem sapatos, mas com um colar e apenas um anel. Nos olhamos chocados, achando que talvez tivéssemos encontrado uma cena de assassinato. Voltamos rapidamente para a cabine para tentar contatar os guardas costeiros ou qualquer pessoa em terra pelo rádio. Não conseguimos obter resposta. Depois de várias tentativas, voltamos para ver, mas ela havia desaparecido. Faziam só 3 minutos que a vimos. Vasculhamos a água com a lanterna. Nada? Então resolvemos parar e voltar para casa assustados. De volta à terra, concordamos em não dizer nada. Se contássemos isso, suspeitariam que o levamos a bordo e o jogamos na água. Obviamente não foi isso que aconteceu, mas quem acreditaria em nós? Alguns dias depois, meu amigo procurou na internet por pessoas desaparecidas no Havaí, mais especificamente em Maui. Depois de passar por centenas de perfis, nunca encontramos a mulher que tínhamos visto. Ela ainda não foi identificada. O mais perturbador é que estávamos a vários quilômetros da costa e aquela mulher flutuava ali, no meio da noite, com um vestido longo. É como tentar encaixar uma peça onde não cabe. Isso não faz nenhum sentido. Se você mora na região de Maui, eu recomendo fortemente que entre em contato com a polícia se tiver qualquer informação. Esse encontro continua me tirando o sono à noite.